Vamos falar agora então do ciclo menstrual, tá? O ciclo menstrual ele acontece na onde? No útero, tá bom? E aí ele tem três fases também: fase menstrual, fase pré-ovulatória e fase pós-ovulatória, tá? Lembrando que esse ciclo também acontece no mesmo tempo, tá? Acontece junto, só que em locais diferentes. Então, enquanto está acontecendo as coisas no útero, coisas estão acontecendo no ovário também, tá? Então vamos lá, o que é a fase menstrual? Acontece a predominância da progesterona, tá? É um período hemorrágico que dura aí entre 3 e 5 dias. Nessa fase, a mulher chega a perder entre 50 a 150 mililitros de sangue, tá? E células da camada interna uterina. O primeiro dia da menstruação, ele marca o primeiro dia do novo ciclo. Tá? Então, aqui na imagem dá para vocês verem o endométrio espesso, e aí, quando não ocorre fecundação, ele descama, tá? Aí você pode perguntar, professora, mas acontece que eu fico 14 dias menstruando, professora, eu fico. Gente, todas as alterações ou todas as situações que fujam muito dessas quantidades, tanto de dias quanto de quantidade de sangue, né, aquelas pessoas que sangram demais, que, né, acaba, né, até um absorvente muitas vezes satura muito rápido. Isso tudo a gente precisa procurar o acompanhamento médico, procurar o ginecologista para que ele diga pra gente assim, olha, realmente o seu ciclo ele é muito extenso e tal, mas tá tudo normal com você, é algo seu, é característica sua, ou não, a gente vai ter que, né, tomar alguma providência. O importante é saber o que está acontecendo e saber se o que está acontecendo está correto, tá bom? A fase pré-ovulatória ou proliferativa, ela vai acontecer, tá, em seguida. Acontece o que? O crescimento da parede interna do útero, que ele vai dobrar de tamanho. Então, eu vou criar novos vasos sanguíneos. Podem anotar aí, tá, essa criação de novos vasos sanguíneos. Por quê? Porque o corpo ele vai se preparar para receber um novo ser. O corpo espera que vá acontecer a fecundação, entendeu? Então ele vai trabalhar em prol, tá, da recepção desse novo ser. Então ele vai construir novos vasos sanguíneos, ele vai propiciar tudo que seja necessário para a formação desse novo ser, coisas para que o neném tenha acesso a alimentos, a oxigênio, nutrientes, tudo que vai ser fornecido pela mãe. Essa fase também é conhecida como fase proliferativa, devido ao fato das paredes uterinas crescerem muito rápido. Então aqui do lado, ó, é a característica, tá, do corrimento comum para essa fase, tá? Ele é um corrimento que ele é meio elástico, é bem branquinho, tá bom? Essa é a característica. Tanto, gente, que eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês em algumas outras situações. Existe um método contraceptivo para aquelas pessoas que não querem fazer uso de anticoncepcional oral, que não quer fazer uso de, né, de DIU, de nenhum outro meio contraceptivo, pode estar, e que é os meios naturais, né? Pode estar usando o método de Billings. Se alguém aqui é católico e já fez o curso de noivos, já deve ter ouvido falar dele. É o método contraceptivo aceito pela igreja. Por quê? Porque ele não envolve nada de medicação, ele não envolve nenhum outro artifício fora os próprios sinais emitidos pelo corpo feminino. Tá? Então, por exemplo, ele é uma tabelinha melhorada. Por que ele é uma tabelinha melhorada? Porque a tabelinha, gente, o método contraceptivo da tabelinha, ele tem, né, como objetivo contar esses dias de acordo com o calendário do mês. Mas a gente sabe que as mulheres, elas são assim uma fonte incessante de variáveis, né? Então a gente sofre ação de diversos tipos de hormônio e de estímulos diferentes. Então, por exemplo, muitas vezes a sua menstruação pode atrasar por conta de estresse, por conta, né, de problemas financeiros, um monte de situações pode acontecer na sua vida que vai alterar a sua menstruação. E aí vai atrapalhar todo o esquema da tabelinha. O que o método de Billings ele coloca? Que você vai analisar os sinais que o seu corpo vai emitir, tá? Então, esse é um dos sinais. A variação de temperatura é um dos sinais, tá? Então, esse método ele só funciona quando o casal está de comum acordo. Então, é o primeiro
primeiro pré-requisito para estar utilizando esse método, tá? Se vocês quiserem mais informações, eu posso disponibilizar uma página na internet para vocês que explica direitinho como fazer o método de Billings, tá? Como seguir o método de Billings. É um método contraceptivo natural, tá bom? Fase pós-ovulatória ou secretora. Ela tem duração de 14 dias, caracteriza-se pelo aumento da produção do glicogênio e acentua-se o crescimento dos vasos sanguíneos, tá? O glicogênio, como o próprio nome já nos lembra, né, glicose, ele remete à parte de energia, tá? Então ele vai ajudar o quê? A crescer, a nutrir o embrião. Tá bom? O embrião ele vai chegar nessa parte uterina mais ou menos uma semana depois da fecundação, tá? Caso ela ocorra. Nessa fase também vai ficar conhecida como fase secretora, devido à quantidade de secreção presente no colo, no útero, tá ok? Então, nessa imagem aqui, ó, fica um pouco ilustrado para a gente, ó, o início do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Aí vocês podem, né, até se lembrar que normalmente quando a gente perde o passo, né, na tomada da pílula, quando você esquece de tomar a pílula muitos dias, a sua ginecologista provavelmente vai falar para você não continuar tomando, vai falar para você esperar até o primeiro dia da sua menstruação e aí você reinicia uma nova cartela. Tá? Então a gente tem aqui a menstruação, depois vem, segue-se essa fase aqui, ó, com o aumento com o espessamento, né, da camada do endométrio, aqui a liberação do óvulo, porque o endométrio já está pronto, não adianta nada eu liberar o óvulo, né, na ovulação e não tá com o meu endométrio preparado, então aqui a camada endometrial já está espessa. O meu óvulo já está maduro, vou liberar ele. Então é nesse momento aqui que é o período fértil, tá? Então a gente entende ali, gente, ó, primeiro, 14 dias após o primeiro dia da menstruação ali, que vai ser a ovulação, mas a gente tem todo esse período aqui de perigo. Aí, professor, eu posso engravidar fora do meu período ovulatório? Pode, você pode engravidar até durante o seu sangramento. Tá? É lógico que é muito raro, né? Muito pouco provável, mas pode acontecer. O método de Billings, ele ajuda também o pessoal que quer engravidar, porque aí eu sei o meu período fértil, porque nesse momento aqui, gente, eu tenho uma série de características expressas no corpo feminino, tá? Então eu tenho elevação de temperatura, eu tenho um monte de coisas que acontecem nesse período que eu posso começar a avaliar mês a mês, e aí saber quando é o período fértil, o período propício para engravidar, ok?